Olá, nesse vídeo a gente vai aprender como configurar sua impressora térmica localmente, ou seja, aquela impressora que está conectada via cabo USB no seu computador. Então, essa configuração serve tanto para impressora de preço, etiqueta de preço, e para impressora de transportadora, correios, etc. Então vamos lá, para começar, a gente entra aqui no sistema, vai em configurações e parâmetros. Então a gente tem duas configurações aqui, etiqueta de preço e etiqueta de transportadora. Então vamos começar primeiro com a de preço. Na de preço, a gente vem aqui na parte de impressora local. Então a gente tem alguns campos para preencher. Então o primeiro campo é o nome da impressora local. Como que a gente faz para conseguir esse nome? Então a gente vem aqui no Windows, aperta o botão do Windows aqui, digita em impressoras. E aí dá um Enter. Ele vai abrir esse menu aqui de todas as impressoras que estão instaladas. E aí, como que a gente faz? A gente precisa pegar o nome exato que você registrou no Windows. Então, cada impressora varia de um jeito, o driver. Então, como que a gente pega esse nome, né? Então, vamos supor que a gente vai instalar essa Argox aqui, né? Então, é só clicar na impressora. A gente tem aqui propriedades da impressora. Ele vai abrir esse menu aqui e ele vai aparecer essa caixa de texto aqui com o nome da impressora. É só copiar, dar Ctrl C ou clicar com o botão direito, copiar. Pode cancelar aqui, pode fechar já essa janela, tá? E a gente vai colar aqui, dá um Ctrl C ou clicando com o botão direito colar, o nome da impressora. Então ela tem que estar exatamente sem espaço aqui na frente, atrás, tá? Exatamente o que está lá na configuração do Windows. Depois disso, você tem que colocar o modelo da impressora. Então a gente tem uma página com os modelos disponíveis. Então nesse caso aqui da Argox, é Argox. Se for zebra, só colocar zebra. E também ele aceita o modelo da impressora. Então, por exemplo, OS 214. Por exemplo, é uma configuração que ele aceita, tá? Mas para deixar mais fácil, eu vou deixar Argox, tá? Então agora é o campo de tamanho da etiqueta, o tipo da etiqueta. Então a gente tem algumas aqui disponíveis, tá? Você escolhe qual que é a que você está utilizando, tá? Então, inclusive aqui, por exemplo, esse aqui é o de 3 colunas, o resto são 2 colunas, tá? Então, vamos supor que eu vou escolher o de 3 colunas aqui, que é o de 34 milímetros por 23 milímetros, tá? Então, o resto aqui das configurações, a gente vai ver agora como configurar e o porquê, qual é o motivo desses ajustes que a gente tem aqui. Então, mostrando aqui para vocês as configurações, como que funciona e onde você localiza isso na sua bobina de impressão. Então, vamos supor que isso aqui é uma bobina dessa etiqueta que eu escolhi, que é 34 por 23. Então, ela tem 3 colunas, né? E aí a bobina aqui vai e continua, né? Então a gente tem essa configuração aqui, que é a altura inicial. O que é isso? A altura inicial é o quanto é a margem superior em que o sistema vai considerar para imprimir. Ricardo, por que isso não é fixo? Cada fornecedor de etiqueta fornece de um jeito. Às vezes tem 1 milímetro para cima, um pouquinho mais para cima, então tem esse ajuste que você tem que fazer pontualmente aí na sua impressora com a sua etiqueta, tá? Então é aonde vai começar. Ou seja, se estiver imprimindo muito para cima, a gente tem que aumentar essa margem para ele conseguir encaixar na etiqueta. Depois a gente tem outra configuração, que é a margem esquerdo. Então essa margem aqui é exatamente a mesma coisa do de cima. Vamos supor que a impressora esteja imprimindo faltando o lado esquerdo. A gente vai empurrar ela para o lado direito. Então a gente empurra com essa margem aqui, tá? Então, uma situação hipotética aqui, ó. A gente está imprimindo as etiquetas e ela está comendo aqui, ó, do lado esquerdo e em cima. E aí a nossa configuração lá, vamos supor que esteja essa aqui, ó, altura inicial 0 e margem esquerda, aí a gente separa a margem com vírgula, dependendo da quantidade de colunas que você tem. Então nesse caso aqui tem 3 colunas, eu tenho que colocar 3 configurações de margem. Então vamos lá, eu coloquei aqui 000, que é a inicial que vem. Então, olha lá, ela saiu à esquerda aqui, ó, em cima, tá vendo? Em cima saiu e a esquerda também saiu bem em cima aqui da etiqueta. O que a gente tem que fazer? Colocar os valores aqui. E a gente tem que ir testando, o que eu recomendo é testar 1 milímetro por milímetro. Coloca 1, imprime e vê como que tá, senão você vai baixando, vai colocando para a esquerda. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei 2, ele já saiu mais para baixo aqui. E a margem esquerda eu coloquei 2, a primeira coluna, vírgula, 1 a segunda coluna e 3 na última coluna. Então você consegue deixar margens diferentes
devido às colunas, né? Então, essas configurações aqui. Então, vamos repetir isso no sistema. Como que a gente faz? Então, a gente vem aqui, ó. Então, primeiro aqui, a altura inicial. Eu tinha colocado 2. Então, 2. E aqui, ajuste da margem. Então, eu coloquei 2,13. Então, 2,1,3. Muito bem. E aqui embaixo, uma outra configuração, que é a tonalidade. Então, se estiver saindo muito fraquinho a impressão, você pode mudar aqui, por exemplo, até 30. Vou colocar um meio termo, 15, por exemplo. Então, fazendo isso aqui, salvando, pronto. Sua impressora já está configurada para usar, para imprimir etiqueta de preço, tá? De preço. Lembrando que, eventualmente, pode não funcionar a sua impressora. O que a gente recomenda é reinicie o computador, reinicie o sistema, porque a impressora, na verdade, ela está instalada no Windows. Às vezes tem algum problema de driver. Então, só de reiniciar a impressora e o computador já soluciona os problemas, tá? Então, vamos lá, continuando. Agora a gente tem a configuração da impressora de transportadora, né? Então, vamos lá. A gente vai aqui, parâmetros, etiquetas de transportadora. Aqui a gente tem menos configurações, tá? Por quê? A etiqueta de correio ela é padronizada, ela tem um tamanho já único. Então a gente já incorporou isso no sistema, você não precisa ficar mexendo, tá? Até porque a impressora de correio ela não precisa de tanta precisão assim. Então a gente já imprime com uma margem suficiente para funcionar para todos, tá? O que a gente precisa aqui? O nome da impressora. Como que a gente pega? Da mesma maneira. Botão Windows, impressoras, dá um Enter. Então vamos supor que a minha impressora de etiqueta de transportadora é outra, que eu tenho uma segunda impressora, que é uma Zebra. Então a Zebra é essa aqui, ó. Eu vou clicar nela, propriedades da impressora, eu vou copiar aqui, vou dar um OK, fecho, venho aqui, colo o valor da impressora, coloco o modelo da impressora, no caso aqui é Zebra, já está aqui, e a tonalidade que funciona exatamente que nem a outra impressora, que é de 0 a 30, para ficar um pouquinho mais escuro. E vou dar OK. Muito bem. A sua impressora, localmente, ela está configurado. Então, você já pode imprimir aqui, por exemplo, na estoque etiqueta de preço, né? A gente pode procurar aqui uma impressão, uma etiqueta e já imprimir e testar. Então, o que eu recomendo a vocês vai fazendo um ajuste milímetro por milímetro e imprimindo uma linha de etiqueta de todas as colunas que você tem disponível. Então, assim você vai acertando. Uma vez que essa configuração está feita, não precisa mais mexer, né? E lembrando, essa configuração é por computador, tá? Se você, por exemplo, desplugar a impressora e plugar em outro computador, você tem que refazer essa configuração naquele computador, porque ele fica armazenado aqui, tá? Aqui nesse computador. Então, é basicamente isso, não tem muito segredo. Eventualmente tem problema de driver, mas aí vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, que a gente dá toda a orientação de o que fazer. A gente tem também os arquivos que você pode instalar. E é bem simples e acredito que vocês mesmos conseguem fazer, mas a gente tem essa ajuda aí remota se eventualmente precisar.